Show de bola, galera. 20 horas de Brasília. Vamos lá então. Vamos começar nosso mega treinamento aqui. Gente, com certeza todo mundo que está aqui, né, está interessado e está acompanhando aí no grupo dos consultores. Gente, tá bombando a Mega Black. Todo dia tem negócio fechado, todo dia tem novos consultores aí fazendo grandes fechamentos. Hoje, inclusive, agora há pouco, a gente teve aí uma mega venda feita aí por um consultor, não lembro o nome dele aqui agora, Júnior, acho que é Júnior, né? Com mais de 1.400.000 fechado, gente. Então, já garantiu a passagem dele lá para o VEG Day. Então, gente, tem muita oportunidade aí no mercado. Mas, logicamente, que essas oportunidades, elas também vêm para quem está preparado para o mercado. Ou seja, para o consultor que está ali se profissionalizando, buscando capacitação e chegando de uma maneira no cliente profissional. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o mercado de hoje não atura amador. Se você, tudo bem que você entrou agora, que você vai aprender, ok, perfeito. Mas dentro da Energy, a gente criou uma rotina aqui de treinamentos praticamente todo dia, principalmente na Black agora, né, Arion? A gente está vendo aí todo dia, Sim. ao meio-dia, que nem diz aquele mineiro, né? Meio-dia. Mas não é de sexta-feira, é meio-dia, todos os dias, está tendo um treinamento diferente. Então, se você se programar e estar nessa live lá de todo dia, cada dia você vai aprendendo algo novo, cada dia você vai entendendo mais sobre os produtos, mais sobre a energia e mais sobre o mercado. E aí você tem um leque gigante para chegar nos clientes. Eu sempre costumo dizer, e aqui a gente está entre consultores, então é bom que a gente tenha uma conversa diferenciada do que a gente tem lá na terça-feira ou nas lives mesmo ali, que é onde é aberto para convidados. Aqui nós estamos entre consultores. Então a gente sempre fala que o nosso portfólio é muito grande, são muitas informações. Quando a gente faz a apresentação da terça-feira, para quem é novo, fala: Meu Deus, quanta coisa! A primeira impressão é que a pessoa vai dizer assim que não vai dar conta. Não, mas não vou dar conta, esse negócio é muito difícil, muito complicado. E não é um negócio simples, é um negócio de venda como outra qualquer, mas a partir do momento que você entrou, todos aqui são consultores, você tem que colocar um comprometimento, né? No negócio. Então, você é que nem a galinha e o porco, né? Quem que está comprometido e quem que está realmente, né, só fazendo parte. A galinha, ela só faz parte, coloca o ovo. Agora, quem está comprometido é o porco, porque ele engorda e ele vai morrer, né? Então, ele coloca a vida dele no jogo. É exatamente como o consultor tem que ser. Você entrou nesse negócio, tem que arregaçar as mangas, buscar informação. A primeira informação que você vai ter sempre será do seu upline, do seu patrocinador. Então, a pessoa que te colocou aqui, ela sendo nova ou não, ela vai ter um pouquinho mais de informação, por quê? Porque ela sabe quem patrocinou ela. E aí ela vai buscar a informação com aquele patrocinador. Se ele não tiver, ele vai o acima. E vai acima, então, a melhor forma de você crescer é buscar a informação dentro da sua linha ascendente, tá? Mas, fora isso, nós temos aqui a presença já do Arion aqui, que está aqui justamente para nos ajudar nesse sentido de fechamento de venda. Então, é o normal, como em todo o marketing multinível, você encontra as informações da linha ascendente. Qual que é as informações? Como desenvolver o negócio, aonde está os treinamentos, com quem falar, ou seja, como falar, as metas, tudo isso o seu patrocinador vai dar. Mas quando você traz o cliente, chama o Arion. O Arion aí é o nosso Chapolin Colorado. Quem Pode poderá chamar, nos galera. defender? É o Chapolin Colorado aí, ó. É o Arion, tá? E eu tô vendo aqui, Arion, até parabenizar você aí, porque eu tô vendo todo dia tem gente te agradecendo lá no grupo. Pô, Arion, obrigado. Pô, foi excelente apresentação. Ou seja, quando você fala com o cliente, e a gente tem aquele outro ditado, né? Santo de casa às vezes não faz milagre.
Às vezes é um conhecido seu, às vezes é uma pessoa que você está conversando, e você já falou tudo que o Arion vai falar. O Arion às vezes não vai falar nada diferente, mas só de você trazer ele para uma conversa, você tira ele do conforto dele, porque você está com uma pessoa diferente, e aí o Arion falando, parece que o negócio fica diferente, entendeu? Mais profissionalismo. E aí tenho certeza aí que o Arion vai falar agora aqui também, ele vai falar os números, que quem traz para ele, com certeza está aí com 90% de chance de fechar negócio, tá bom? E hoje, gente, a gente vai falar principalmente aqui do aplicativo, que é hoje uma das funções mais importantes para o novo consultor. É o primeiro passo, ele entender como que funciona o aplicativo para que ele comece a gerar as primeiras propostas, né? Então o Arion hoje vai nos dar essa aula aí do que está vindo, como que funciona, e fiquem atentos, viu, pessoal? Porque eu estou acompanhando também o aplicativo, entro todo dia aqui, e cada dia tem uma função nova, tá? Cada dia tá se adaptando e ficando ainda melhor. O que já é bom tá ficando melhor ainda. Daqui a pouco vai ficar mega power esse aplicativo aí, onde a gente vai ter informações rápidas e muito mais eficientes para fechar todos os negócios que a gente tem aí no nosso portfólio de uma maneira simples e rápida, beleza? Então, vamos aí recepcionar aí nosso grande palestrante de hoje aí, Arion. Uma grande salva de palmas virtual aí. E é contigo, Arion. Quebra tudo aí, meu amigo. Bom, José, primeiro eu queria agradecer as palavras, né? Queria também informar o pessoal aí que eu sempre peço, né, para que as pessoas que estão fazendo reunião comigo, né, que elas mostrem no grupo de como essas reuniões estão sendo feitas, porque o nosso objetivo aqui é de fato fazer com que os consultores se sintam confortáveis em nos procurar, né, trazer as dúvidas, trazer os clientes, porque dessa maneira a gente consegue ampliar, né, a nossa base de atendimento e também ampliar o conhecimento, né? Então, assim, eu faço reunião às vezes, uma vez com o consultor, na segunda vez com o consultor, na terceira vez ele já está me dando aula, né? Então, para você ver como a galera tá pegando rápido as informações, como a galera tá pegando rápido ali todas as dicas, né? Então, essas reuniões, pessoal, eu sei que às vezes é difícil, as pessoas me chamam, né? Às vezes eu demoro um pouco para responder, principalmente nesse momento de black, mas não deixe de marcar a sua reunião. Aquele cliente que está ali com alguma dúvida, ou se é a sua primeira venda também, né? Isso é importante falar. Não deixe de me procurar, porque assim, eu tenho toda a disponibilidade para entrar numa reunião com esse cliente, para falar via telefone e buscar o fechamento com vocês, tá? Inclusive, José, hoje o Wellington está aqui conosco também, né? Ele preparou alguma coisa aí sobre o aplicativo, tá? E ele vai iniciar essa apresentação do aplicativo através de Cuiabá, tá? Ele tá no escritório lá, tá bom? Deixa Em eu só ver, seguida o eu Wellington falo. tá aqui, deixa eu só identificar qual que é o Boa nome noite, dele. pessoal. Estou aqui, José, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está com o seu nome ou qual que é o nome que você está? Isso. Coloquei aqui no aplicativo para o celular, você vai encontrar como Energy Mobile, tá? Deixa só para eu te liberar aqui como co-host, que daí você vai poder subir aí a Energy Mobile. Aqui. Isso aí. Pessoal, agradeço aí, José, de novo a organização e a condição junto com o time. Hoje a gente colocou aqui, né, Leon, como um passo a passo, pontos importantes aí que vocês vêm comentando nas últimas semanas, principalmente pelo caso da Black, né? Que é a questão de solicitação de desconto, como funciona isso no aplicativo e alguns pontos importantes, né? E também o ponto de revisar a proposta já dentro do aplicativo quando a gente fala de grupo B, tá bom? Então, basicamente, a gente vai conseguir apresentar para vocês no aplicativo esses dois pontos super importantes para vocês ganharem velocidade ali junto com o cliente, já poder fazer uma revisão e também depois aqui com a Neon a gente vai falar um pouquinho sobre a proposta, a carinha da proposta, as componentes, e aí tem alguns pontos principais aí para a gente comentar com vocês, que a gente tem recebido do ponto de vista de solicitação de desconto, algumas revisões. Mas quando a gente vai comparar as propostas, eu acabo tendo ou uma proposta divergente ou
a gente pode levar para o nosso cliente uma informação super importante, que é em relação à qualidade, né, dos equipamentos que a gente está sendo comparado e os modelos, né? Então, um pequeno spoiler aí para vocês, a gente recebeu essa semana uma proposta com 20% de diferença. E quando a gente olhou o inversor, de cara a gente já encontrou o porquê que era tão barato, né? Então, esses pontos aí a gente vai acabar trazendo umas informações adicionais para vocês. Vou compartilhar aqui a tela do aplicativo, tá bom? Pessoal, e também, só para deixar amarrado aqui a sequência da aula aqui, para quem é novo, quem tiver alguma dúvida, né, pode escrever no chat aí, e aí a gente, no final, a gente faz um apanhado e a gente vai responder todo mundo, diferente da apresentação na terça-feira, onde a gente não consegue abrir, porque já demora em torno de uma hora para fazer, só para fazer a apresentação. Então a gente abrir para perguntas ali, vai ali 1 hora e meia, 2 horas. Mas aqui fica aberto para você fazer a pergunta, principalmente sobre o assunto, mas se você tiver alguma coisa que está pendente aí, pode fazer a pergunta no chat, e se tiver tempo ali, a gente responde sobre outros assuntos aqui também. Se não tiver tempo, a gente anota, e aí a gente responde no privado para você lá, qualquer dúvida, porque aqui é o momento do consultor vir para tirar dúvida e sair daqui com todas as informações para o mercado aí e fazer dessa mega aí a melhor Black da história da energia, beleza? Pronto aí, Ué, pode Isso seguir aí, aí. pessoal. Vamos lá. E reforçando esse ponto, é super importante a interação com vocês. Tirem as dúvidas, façam as perguntas, quantas vezes forem necessárias, porque isso facilita muito no dia a dia de vocês, né? A gente, em alguns momentos aqui no escritório, se depara com a mesma pergunta 5 vezes, né? E aí a gente vai respondendo sempre da mesma maneira, mas pulverizar esse conhecimento vai ser super importante aí para que a gente consiga cada vez mais tocar nossa rotina de uma maneira a agilizar os negócios, né? Então, vamos lá. Estou aqui na tela do aplicativo, né, de vocês. Vou fazer um passo a passo no Solar. Vou dizer aqui, vou falar um pouquinho de uma proposta que já foi gerada. Vou pegar um exemplo aqui, tá, pessoal? Fui lá nas propostas, até, deixa eu voltar aqui só para todos entenderem. Eu posso ir aqui nesse tracejado no canto esquerdo superior, minhas propostas, tá bom? E aí eu posso fazer um filtro aqui por um produto específico, vou colocar solar aqui, vou buscar. E aí eu vou pegar uma proposta aqui, teste, por exemplo, que já esteja elaborada ou que esteja numa fase mais avançada. Deixa eu, mais fácil. Fui no Solar, encontrei por categorias 10 propostas em elaboração, 31 já geradas aqui, tá? Eu vou pegar uma gerada, vou pegar uma que eu criei aqui, por exemplo, no dia 7/11, tá? Cliquei sobre a proposta e vocês já vão conseguir identificar aqui o número da proposta, que a gente sempre falou que é o que vai facilitar aí. O Josiel mesmo, toda vez que a gente vai falar de uma proposta, ele já manda o número e falar, olha, eu quero falar dessa proposta aqui. Já é automático, a gente acaba ganhando tempo aqui, né, José? Facilita para saber de quem que a gente está falando. Então, eu tenho aqui o nome do cliente, eu vou ter os dados da categoria, vou ter valor, vou ter bônus, telefone, e-mail, tenho todas as referências. E, por exemplo, aqui, esse aqui é uma simulação. Esse, eu solicitei o desconto no etapa teste, né? E esse desconto aqui foi recusado, né? Então, a proposta aqui eu já testei essa questão do desconto. Posso solicitar de novo? Posso. Vou clicar aqui em solicitar desconto. Lembrando que no primeiro campo eu posso digitar o valor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nesse kit eu quero R$ 2.500, né? Ele vai aparecer aqui no campo valor final. Vocês vão poder observar que ele já vai subtrair o valor do desconto que eu coloquei. Eu vou poder fazer uma observação. Então, solicito
desconto com base na proposta da concorrência. Tá? Então, colocando aqui, no campo arquivo, eu vou poder abrir isso, escolher aqui uma foto ou um afim. Vou escolher, por exemplo, como eu tiver essa proposta já do concorrente aqui, eu vou selecionar a proposta do concorrente, vai carregar no aplicativo, tá bom? Então, fui ali no escolher, coloquei a proposta, PDF, pode ser um print, pode ser uma foto que você tirou ali do arquivo, não tem problema nenhum. Eu vou selecionar essa informação e aí, uma vez que ela carregou ali, pessoal, é só colocar em enviar solicitação, tá? Enviando a solicitação, automaticamente isso vai gerar uma nova solicitação no sistema, vai diretamente aqui para o nosso time, né, para aprovação junto ao nosso CEO, de um desconto referente a essa proposta. Então, assim, Wellington, o cliente está para fechar, é um desconto mínimo ali, tem uma condição, pode ser solicitado de maneira automática, não precisa solicitar no WhatsApp, pode já ir direto. Está tudo certo, a geração está correta, já falei com o cliente, ele já entendeu as etapas, é só um desconto ali, a gente pode fazer essa solicitação diretamente aqui no aplicativo, né? Aí a gente vai entrar aqui também numa condição de, olha, eu tenho aqui uma proposta em mãos, porém essa proposta, após uma conversa com o cliente ou até mesmo numa oportunidade que eu identifiquei, eu quero fazer uma alteração nessa proposta, né? Essa proposta ela precisa ampliar a geração ou reduzir a geração. Eu posso solicitar uma revisão de proposta, que é aqui o item em amarelo. Deixa eu ver aqui se eu já consigo sobrescrever essa, ou se eu vou ter que abrir uma outra. Então, já cliquei aqui em revisar a proposta, né? Ela vai abrir, pessoal, na etapa final de uma proposta original, né? Vocês vão ver que ela vai abrir a tela sempre com unidade consumidora, qual que é a concessionária, o tipo de fixação, o consumo desejado mensal, né? E tem uma condição aqui de selecionar o microinversor sim ou não, né? Então, essa é uma proposta padrão. A proposta estava correta. Eu não quero alterar a concessionária, é realmente esse tipo de telhado, é o cerâmico. Eu quero só fazer uma readequação do kit que eu selecionei. Eu não quero mais 800. Conversei com o cliente, ele vai colocar um ar-condicionado, né? Eu vou passar aqui para 950, tá? Então, eu posso selecionar ali no consumo desejado, colocar os 950, né? Baixar um pouquinho a minha tela aqui, e aí vai ter três botões aqui principais. Se eu quisesse voltar uma etapa, voltar para uma outra tela, que a gente já vai visualizar, eu posso selecionar um kit ou salvar a proposta. Entrei, mas não vou alterar mais nada, só vou salvar a proposta sem alterar o kit, né? Eu vou selecionar aqui, ó, selecionar o kit, vou amarelo. Alterei para 950, vou mudar ali. Automaticamente, o que ele vai me mostrar aqui, pessoal, nessa tela? Esse primeiro item aqui, em verde, o quadrado, aqui um pouquinho, uma cor mais destacada, está escrito aqui, ó, kit gerador fotovoltaico de 7,38 kWp, a quantidade de módulos, o tipo de kit que eu selecionei na época, a geração estimada para aquele local, né, e o valor. Eu coloquei uma geração maior, coloquei 950. Então, o que ele me apareceu aqui? Ó? Um outro kit promocional com 14 módulos e ele faz uma descrição aqui super importante. Ele está descrevendo aqui, ó, kit monofásicos sem VEG home, geração estimada 950 kWh e o novo valor. Então, eu fiz uma alteração, estou subindo aqui em mais ou menos 150 kWh a minha geração, e aí tem um novo valor. Esse é o kit mais adequado? Eu posso observar um pouquinho mais para baixo se tem outros kits, lembrando que sempre o ranqueamento dos kits é pelo valor, tá?
Então, ele pode mudar o módulo, ele pode mudar o tipo de inversor, isso já é customizável, já vai poder ser ajustado para vocês, tá bom? Então, eu poderia escolher, a exemplo aqui, o primeiro kit que aparece com 950, ou eu poderia selecionar um kit de 1010, que é o terceiro kit. Eu posso ir além, escolher, por exemplo, o kit número 6, que é 963,44. O que está mudando aqui? Se eu observar, está mudando a quantidade de módulo, está mudando aqui o tipo do inversor, né? E está mudando aqui a geração que eu estou estimando como um todo. Posso selecionar aqui o kit mais adequado à minha seleção comercial, seja mais barata, seja um diferencial de algum dos componentes aqui do sistema que eu mencionei para vocês. Então eu quero esse primeiro, que é o mais barato, é a melhor opção, custo-benefício para o cliente. Posso selecionar ela, vou clicar em cima dele, né, e vou, na parte inferior aqui da tela, eu vou encontrar aqui, ó, fechar e salvar novo kit, tá? Então esse botãozinho verde eu vou lá e vou clicar salvar novo kit, né? Quando eu clicar em salvar novo kit, ele vai readequar a minha proposta e eu já vou receber essa proposta nova com os valores ajustados. E aí é só fazer um double check ali, olhar a proposta, ver o número do cliente, ver a geração, dar uma olhada também do ponto de vista comercial se ficou adequado, e eu já vou ter aqui a proposta em geração. Então vocês vão ver aqui que ele vai processar, ele já tem aqui o número da proposta, ele vai carregar o kit adequado que eu selecionei e vai aparecer aqui, ó, abrir proposta, tá? Então eu posso clicar em abrir proposta e vai ter ali. Estamos no mês da Black, então tem mega promo, monofásico, aqui cliente teste. Olha, a tela tá pequena. Tem duas lupinhas aqui, pessoal, na parte superior da tela. Posso clicar nesse mais algumas vezes e ele vai ajustando a minha tela. Posso baixar esse arquivo clicando no campo esquerdo superior aqui, ó, em baixar proposta, e também usar através do notebook ou mandar diretamente no WhatsApp para alguém, tá? Mas aqui a gente vai encontrar toda a história institucional da Energy, a gente vai encontrar mais detalhes de alguns produtos e eu vou entrar na proposta, né? Então, aqui na proposta, eu faço um double check para saber se está com o nome do cliente, endereço, consumo que eu coloquei, as informações de tarifa e a composição do kit, né? Então, a composição do kit, sempre lembrando, vai estar descritivo de quantos módulos, o inversor utilizado, a potência pico, a geração anual estimada e o tipo de estrutura de telhado que vai ser fixado a esse módulo, né? Temos aqui também a parte de retorno do investimento, que é super importante apresentar para o cliente que ele está fazendo um investimento, que o payback é super curto, pessoal. Investir em alguma coisa hoje que vai te trazer uma independência energética super importante, uma previsibilidade de custo, num payback inferior a 2 anos, é um bom investimento, né? E a gente sempre precisa frisar isso para o nosso cliente. Vai ter a parte de investimento total, formas de pagamento, sinal e a parte de garantias. A Leon vai explicar um pouquinho depois no detalhe, mas também temos as garantias. São produtos velhos, são produtos com a garantia, uma validação, uma robustez aqui, tá? Então é importante também passar para o cliente não só a parte do preço, mas também a parte de qualidade e a parte dos nossos diferenciais, tanto como engenharia, quanto nos produtos aplicados ali na solução junto ao cliente, tá? Então, isso aqui é a revisão da proposta, tá? Eu estou revisando a proposta, quero só alterar a geração. Vou fechar aqui e vou fazer um com vocês, caso eu queira revisar mais alguma coisa. Então, eu vou clicar aqui de novo em revisar proposta, tá? Vocês vão ver que essa barrinha está escrito etapa 3D3. Então, quer dizer que eu estou na terceira página do preenchimento de uma proposta e que eu posso eventualmente voltar e alterar outras coisas. Então, eu posso aqui
Vou baixar de novo a tela. Vou colocar aqui, ó, botão laranja do canto esquerdo aqui, ó, voltar à etapa. Eu posso revisar CEP, eu posso revisar endereço, posso revisar estado, posso voltar mais uma, posso revisar dados do cliente, tá? Ah, a proposta saiu com o CPF certo, mas o nome do cliente eu digitei errado no momento da oportunidade. Revisa aqui, tá? Posso avançar depois de uma correção, vou sempre aqui em próximo, tá bom? E aí eu posso fazer as alterações diretamente aqui, gerando a minha proposta, já tenho em mãos. Isso aqui pode ser feito rapidamente. Wellington, eu tenho uma especificação a ser feita nesse cliente. Esse cliente aqui, ele quer uma fixação diferenciada, ele tem uma particularidade ali. Eu posso usar aqui o campo de informações adicionais aqui, que está escrito: informe detalhes sobre o que é necessário, tá? Quero um kit híbrido, não consegui selecionar um kit híbrido, posso selecionar aqui. Ah, o meu cliente ele não está conectado, ele é um off-grid. Posso colocar um detalhe adicional aqui. Ah, o meu cliente ele vai querer uma especificação de módulo diferente, ele tem uma limitação de espaço. Tudo isso a gente pode colocar essas informações para serem feitas as análises aqui internas com o nosso time, tá? Além disso, vocês vão ter um canal de comunicação via WhatsApp para a gente ajustar. Então, lembrando, aqui eu O posso Wellington, os dados. Ô, só, José, pode só te falar. fazer só te fazer uma pergunta aqui. Eu entendi aqui que dá para selecionar o kit ou salvar sem selecionar. Mas se eu fizer uma observação aqui, qual opção dessa eu vou escolher? E se eu escolher, por exemplo, selecionar, salvar sem alterar o kit, ele já vai gerar uma proposta e não vai considerar a minha observação. Eu tenho que entrar em contato com o setor lá de propostas para eles revisarem, correto? E se salvar sem alteração, no campo de observação, a gente recebe via Salesforce o comentário. Então, ele atua normalmente, tá? Então, Mas aí ele vai. a É não, porque assim, eu digo porque eu já fiz isso e ele gerou a proposta. Só que, logicamente, ele não veio com a correção que eu solicitei. Então, aí só a observação para o consultor esperar a proposta corrigida. Ela não é automático, como você fez ali. exato, E 800 eu isso coloquei mesmo, 950. Aí eu selecionei o kit, eu já achei o kit ali, já dei ok, ele já saiu a perfeito. proposta sem Isso precisar mesmo, revisar. José. Exato. Selecionando o kit, eu faço uma alteração da proposta. Salvando a proposta, eu só vou fazer uma alteração dessas informações aqui e fazendo a observação. Eu vou fazer uma observação para a gente fazer juntos aqui, ó. Teste deu kit, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Salvar propostas sem alterar kit. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai processar novamente essa proposta. Ó, ele apareceu uma referência. Como eu não alterei nada, ele mesmo está jogando aqui para mim, ó. Você tem que fazer uma alteração no kit para que eu consiga salvar. Então, eu poderia fazer só essa observação do kit híbrido, igual o José mencionou, tá? Colocar como selecionar o novo. Opa, apertei alguma coisa aqui. Salvar, selecionar uma nova referência. Apertei alguma coisa aqui, pessoal. A gente poderia salvar essa referência e fazer essa seleção. Deixa eu ver o que eu selecionei. Vou dar uma etapa. Posso estar alterando alguma coisa indevida. É que eu acho que ele não está considerando ali a observação como troca. Como um Talvez se eu campo. colocar 951 ali, ele considere. Será que não? Pode ser. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, é verdade, já estava 950. Não foi.
Acho que eu selecionei a opção. Vou voltar e a gente valida. Mas uma excelente observação aqui, José. Quando for feito essas alterações da sinalização aqui para o departamento, então, para a gente poder ajustar o campo referente à proposta de vocês. Então, quero um kit híbrido, quero fazer uma solicitação pontual. Esses dias a gente recebeu uma demanda específica porque o cliente queria colocar o inversor numa outra área. Aí a gente explicou para ele, ó, essa primeira etapa da proposta não precisa contemplar esse tipo de observação. Isso vai na viabilidade técnica, né? Então, esses detalhes também, conforme for avançando a proposta, a gente vai poder fazer essa solicitação. Voltei aqui, vou trocar essa outra oportunidade, vou colocar 1000 kW aqui e selecionar um kit. Vou gerar um kit específico. Eu pedi 1000 de geração, vou colocar 1010. Tá? E vou aqui no final, vou colocar salvar no kit. Eu vi aqui só uma pergunta, estão falando se eu posso selecionar com o inversor híbrido. Eu gerei a proposta, mas eu vou voltar e vou mostrar para vocês que é possível já pegar um kit com o armazenamento ou só com o inversor. Sempre recordando que o nosso kit ele vai ser específico para híbrido quando ele vai terminar em H. Então, ele vai ser SIW200H, SIW300H. Esses já estão habilitados. Tem a particularidade do tipo de bateria que vai poder ser aplicado para cada tipo de inversor, tá, pessoal? Então, é sempre importante a gente validar o inversor, se ele já foi existente ou se ele for novo no kit implantado, para a gente poder fazer as devidas adequações. Aqui na proposta eu já tenho, deixa eu ver se já foi para 1100. Já foi, subiu para 14 módulos, eu tenho 12.110, né? Que é referente a 12 meses vezes os 1.010 aqui. Revisando a proposta, nesse do híbrido, pessoal, vou voltar aqui, vou colocar aqui uma geração de 900 e vou selecionar o kit. Tá? Tem os kits promocionais, e eu vou poder identificar principalmente, um pouquinho avançando mais, aqui, ó. Observem comigo que aqui eu tenho no 12º kit, eu tenho um inversor SW300H, tá? Esse é um híbrido, tá? Ah, eu quero um com baterias. Lá no final, provavelmente é uma oportunidade de negócio. Se eu pegar, por exemplo, do 20º, deixa eu pegar aqui isso um pouquinho. Se eu pegar do 20º para frente, vocês vão ver que tá kit gerador fotovoltaico, 9,76 kWp com 10 kWh de bateria. Então, eu já posso escolher um kit com a possibilidade de um armazenamento através de uma bateria aqui no final, sendo a mesma seleção de geração, né? Então, eu vou ter aqui basicamente 5 kits, 7 kits disponíveis para vocês escolherem. Ah, posso pegar um kit com a mesma geração, só que com 40 kWh de armazenamento. É o 27º aqui. E aí vai ser por valor, tá bom? Então, deixa eu escolher vou escolher aqui o último e vou colocar salvar novo kit. Então, quero escolher um com inversor híbrido, se atentem à terminologia com H ali após o 200 ou o 300.
eu quero já com bateria, vocês vão identificar também diretamente com bateria no final aqui da lista, tá bom? Ele já está gerando a proposta, vocês vão ver que ele está carregando. Kit selecionado, promocional, kit fotovoltaico com 40 kWh de bateria. Então, são quatro baterias de 10 kWh, tá bom? Então, vou abrir aqui a proposta. Vocês vão ver que ele já mudou a capa, solar mais bateria, tá bom? E lá no final, a gente vai identificar a composição do sistema. Então, vai ter lá 14 módulos, um inversor, a potência, estrutura e banco de bateria, tá bom? Subindo aqui, vocês vão conseguir baixar no canto superior esquerdo ou fechar a proposta aí para uma sequente. Lembrando sempre que as opções de aceito cliente quer continuar com o negócio, a gente vai para a etapa de viabilidade. Vou clicar em aceito. Quero encerrar a oportunidade? Recusado. Quero revisar a proposta no revisar proposta, amarelo, e quero solicitar um desconto no último aqui, solicitar desconto. Então, são os quatro principais e vocês sempre irão acompanhar aqui, né, o timeline de pagamento sinal, viabilidade, readequação de proposta, aguardando aceite do cliente após receber a última proposta, o contrato, projeto, pagamento do contrato e o encerramento com a instalação do kit e a homologação junto ali à concessionária, tá bom? José, temos perguntas dessa etapa aqui do aplicativo, que eu possa voltar. Não, do aplicativo não. O aplicativo o pessoal já Crack está já. entendendo bem Que aí. bom. Show. Que bom, pessoal. Então, podemos passar para a segunda etapa de avaliação de uma proposta, né? Leon, tá contigo. Bom, maravilha, pessoal. Bem, é importante a gente saber elaborar a proposta correta para o nosso cliente, mas é importante também, pessoal, a gente ter a ciência de que não somos só nós no mercado, né? Existem várias empresas assediando esses clientes, existem várias propostas que esses clientes recebem, e por muitas vezes essas propostas elas são mais baratas do que a nossa. Eu até costumo brincar em todas as reuniões de que assim, eu não tenho o menor preço, né? Eu também nem quero ter o menor preço porque é difícil você oferecer o melhor produto e o melhor serviço pelo menor preço, né? Isso, você vai comprar um carro, uma casa com uma boa localização, é difícil você encontrar fazer essa comparação, né, de uma casa onde ela não está bem localizada, um carro que é automático, de um carro que é manual. Então, assim, os preços existem, né? Só que aí você tem que olhar também para o valor que aquela proposta está apresentando, tá? Então, nesse período de Black, pessoal, nós temos recebidos muitas solicitações de como debater uma proposta do concorrente, né? Inclusive, o Wellington, essa semana, ele trouxe para a gente aí um cliente que estava com um projeto grande, até um projeto de 105 mil reais, e o nosso estava 120, né, Wellington? 130, algo do Isso. tipo, né? E aí, antes de ver a proposta do concorrente, eu já falei, tem coisa errada aí, não é possível, né? Quando a esmola é demais, o centro desconfia, né? Dito e feito, né? Então, assim, a gente olhou a proposta do concorrente, o cliente liberou pra gente, e na hora a gente identificou que seria um equipamento que daria dor de cabeça para o cliente, né? E o que a gente tem que abordar com esses clientes é que é um sistema que ele está sendo projetado e dimensionado para durar pelo menos 30 anos em cima do telhado com 100% de eficiência, tá? Então, o que que significa isso? Significa que quando o cliente faz um investimento desse, ele tem que entender que esse sistema ele não vai funcionar por 2, 3 anos. É para funcionar 30 anos. Então, ele tem que escolher de fato o melhor que traga essa eficiência, tá? Então, eu trouxe aqui, inclusive, alguns estudos de caso, pessoal. Eu vou, é, eu vou apresentar para vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela?
Sim. Aham. Legal, maravilha. Então, o que que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, pessoal? Eu tenho uma proposta aqui, correto? Né? Uma proposta que eu modifiquei um pouco ela em relação a informações do cliente, para preservar o cliente, mas essa é uma proposta real fechada essa semana, tá? Então, que acontece? Tem uma consultora nossa que ela veio, chegou até a Etiara, né, falando, olha, fiz uma proposta para o cliente, eu preciso de um desconto, porque está muito acima da proposta do concorrente. E aí a Etiara falou assim, Arion, conversa com essa consultora, entende como que é essa proposta, para que a gente consiga auxiliar essa cliente no fechamento, tá? Então, dessa maneira, pessoal, essa cliente, ela nos trouxe essa proposta do concorrente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só um minuto. Eu também não peguei toda a proposta do concorrente para preservar o concorrente, tá? Eu acho que o intuito aqui não é expor ninguém, é somente a gente apresentar para vocês quais são as possibilidades, quais são as propostas que chegam até a gente para que a gente faça esse comparativo, né? Então, assim, a cliente trouxe do concorrente uma proposta com 13 painéis da marca Golkin de 610 watts de potência. Ela trouxe essa proposta também com inversor da marca Livoltech de 6 kW de potência e uma string box, que é um sistema de composição de proteção do sistema que normalmente vai em todos os sistemas, tá? O que a gente precisa entender, pessoal, a gente precisa começar a ter um pouco de visão mais ampla sobre os equipamentos que são fornecidos no mercado, né? Então, hoje, com a pulverização, né, e o aceitamento aí dos kits aqui no nosso mercado nacional, as empresas de fora, elas crescem o olho e acabam colocando, às vezes, equipamentos que não são de tão boa qualidade, né? Isso não sou eu que estou dizendo, quem diz é o mercado, né? Isso acaba refletindo em usinas que não geram o esperado, isso acaba refletindo em instabilidade de produção, isso acaba refletindo em um suporte de má eficiência, né? Inclusive, hoje, para essas empresas que oferecem essas propostas com custo reduzido, essa é uma das maiores reclamações, tá? Então, só para vocês entenderem, essa proposta que a consultora passou para a gente aqui, ela é uma proposta que ela estava preparada, né, de acordo com o concorrente, para gerar 950 kWh mês, tá? E aí, nesse contexto, ela elaborou uma proposta no nosso aplicativo para equiparar essa produção. Só que essa proposta aqui, pessoal, essa configuração que eu estou apresentando para vocês, estava com um valor de proposta de R$ 15.500, tá? A nossa proposta, com a mesma geração, no kit mais barato, estava apresentando um valor de R$ 21.000, né? Então, assim, opa, acendeu um alerta no cliente, né? E com razão. Por que eu pagaria R$ 6.000 a mais por um sistema que vai produzir a mesma coisa de um sistema que vai produzir por R$ 15.000, né? Então, fica essa dúvida na cabeça do cliente. Fica essa dúvida na cabeça do cliente, né? E é natural que esse cliente se incline para o fechamento da proposta com menor valor, tá? Mas nesse ponto é que eu peço que vocês solicitem as reuniões, nos chamem para justamente entender qual que é a diferença entre as propostas, tá? Então hoje eu trouxe aqui para vocês um exemplo base de como a gente começa a quebrar objeções sobre essa proposta. E hoje, o nosso maior aliado, pessoal, é o Reclame Aqui, tá? Porque não existe maior validação sobre os equipamentos do que os próprios consumidores, né? Então, se você olha aqui, por exemplo, esse inversor da Livoltech, ele é um inversor que, se você entrar aqui no Reclame Aqui, ó, eu até abri, pessoal, ó, uma reputação ruim, né? E a maior reclamação que essa empresa tem em relação aos consumidores é a falta do atendimento no suporte da operação, né? Ou seja, a usina, ela, por algum motivo, ela parou de operar, o sistema ele apresentou instabilidade de produção, e quando o cliente ele vai fazer a solicitação de reparo desse equipamento, ele simplesmente demora um tempo absurdo para ter esse retorno ou não tem um retorno. O que que acontece? O cliente tem um financiamento para pagar, não tem geração e tem que pagar a conta de energia, porque se não tem produção, ele permanece puxando energia da distribuidora, correto? Ou seja, tem esse problema, tá?
Por muitas vezes, e assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, eu sempre falo nas minhas reuniões, a Energy, ela não coloca a mão em equipamentos de baixa qualidade, tá? Por quê? Isso reflete no nosso pós-venda, isso reflete nos futuros negócios que a gente vai ter com aquele cliente, com indicação de amigos, com indicação de familiares, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Por muitas vezes, a empresa que ela oferece esses equipamentos de menor qualidade, de baixa qualidade, eles estão focados no momento que é a obtenção de lucro, tá? E aí, quando você vai até solicitar um suporte para essa empresa, para que ela ajude no contato com a fabricante, fica impossível você conseguir esse suporte, né? Então, o primeiro ponto que é aliado nosso é o ponto aí do Reclame Aqui, tá? E aí, trazendo de volta a comparação desse sistema que eu mostrei para vocês em relação à nossa proposta. Então, como eu disse, a cliente, a consultora, querendo equiparar as duas propostas, ela fez elaborou uma proposta no aplicativo da Energy equivalente à produção, tá? E aí, puxamos essa cliente para uma reunião, né? Eu apresentei todos os diferenciais da Energy, da WEG também. Nós temos diversos materiais aí sobre os produtos da WEG para que vocês possam se inteirar, né? E passar esses diferenciais para os clientes de vocês, tá? E aí, um ponto que me chamou a atenção foi que eu analisei a conta de energia dessa cliente, tá? Então, analisando a conta de energia dessa cliente, eu entendi que o consumo médio mensal dela era de apenas 238 kWh mês, tá? Então veja bem, enviaram para ela uma proposta do concorrente com uma produção de quase 1.000 kW, né? Ou seja, 75% a mais aí quase do que ela necessitaria, tá? E aí a gente foi entender de fato por que que essa produção ela estava tão diferente da realidade. E ela informou que ela gostaria de colocar mais alguns equipamentos de ar-condicionado e com isso ela já estava pensando no aumento de consumo, ou seja, na mudança de perfil do consumo que ela teria, tá? Só que a gente aqui também, nós temos o papel de instruir esse cliente na melhor forma de utilização desse equipamento, tá? Hoje a gente sabe que existe uma resolução, que é a Lei 14.300, né? Onde esse cliente ele é taxado sobre o retorno dos quilowatts, né? Sobre a compensação desses quilowatts que ele injeta na rede, tá? Então de nada adianta o cliente ele ter uma superprodução, né? O cliente injetar muita energia na rede porque quanto mais energia ele injeta na rede, mais taxação ele sofre, né? Então isso também é uma expertise que a gente tem que ter na hora de conversar com o cliente, né? Para que ele tenha um sistema de fato otimizado que vá trazer para ele a maior rentabilidade. Então, dessa maneira, nós otimizamos a produção da cliente, tá? E aí com isso eu quero trazer para você a proposta final. Para vocês a proposta final. Vocês estão vendo a tela do PDF? Sim, sim, tá aparecendo. Legal. Então, essa proposta, ela foi a proposta final otimizada, ou seja, proposta inicial, produção de 950 kW, tá? E aí, no final de tudo, depois de analisar o histórico de consumo do cliente, depois de calcular o perfil de consumo com esses novos aparelhos de ar-condicionado, nós chegamos à conclusão de que a cliente tendo uma produção de 730 kWh mês, ela atenderia o consumo atual e atenderia também esse novo perfil de consumo com a utilização do ar-condicionado, né? Ou seja, ficou uma proposta mais enxuta, mais próximo da realidade de orçamento que a cliente gostaria, né, que era perto dos 15 mil, e a gente conseguiu levar para a cliente um equipamento de qualidade, um equipamento que de fato vai entregar essa eficiência que ela precisa, tá? Então, nós colocamos aqui 10 módulos de 615 watts de potência e o inversor de 5 kW, tá? Veja bem, uma proposta para produzir menos do que o concorrente prometeu, tá? 950 para 730, ainda assim ficou mais cara, né? Então veja bem, nós tivemos um investimento de 17 mil reais, tá? Mas por que a cliente fechou, pessoal? Por que a cliente decidiu avançar com essa proposta com menor produção e não avançar com a proposta do concorrente? Porque a gente conseguiu mostrar para a cliente o valor de fato, né? Nós conseguimos mostrar para essa cliente os diferenciais que ela está levando o produto VEG.
O diferencial dela estar instalando com a Energy, que é uma parceira 5 estrelas da WEG, né? Isso é muito importante mostrar para o cliente, porque a venda ela não começa quando você assina o contrato, a venda ela começa quando o seu sistema, quando o sistema do seu cliente é instalado. É a partir desse momento que o cliente vai ter a certeza de que ele fechou de fato um projeto que vai fazer sentido, que vai trazer economia, que vai gerar sustentabilidade, né? E dessa maneira a gente vai conseguir ampliar aí os nossos negócios para outros clientes como forma de indicação, tá? Então é muito importante vocês sempre analisarem o Reclame Aqui, tá? É o primeiro aliado quando vocês recebem propostas de concorrente. Eu tenho outros prints aqui sobre, por exemplo, uma marca que chama DE, né? É uma marca muito barata, né? Às vezes ela tem aí 20, 30% a menos de valor das nossas propostas, inclusive de outros inversores do mercado. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é uma empresa que não responde às dúvidas dos consumidores, é uma empresa que tem um suporte ineficiente, tá? E aí, com isso, ela consegue apresentar um menor valor de proposta, correto? Nós temos outras marcas também, como Grovat, né? Uma marca muito comum do mercado, né? É uma empresa que já tem uma reputação regular, mas mesmo assim fica longe do ideal, que é uma boa reputação, né? E quando a gente olha aqui a reputação da WEG, nós temos uma boa reputação no mercado, né? Então, o Reclame Aqui hoje é um ótimo aliado no nosso processo de venda, porque ele certifica a confiabilidade dessas empresas que já estão no mercado, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante também, eu vi aqui, pessoal, José, o pessoal perguntando, falando sobre a reputação da Energy no Reclame Aqui. Eu até deixei aberto aqui, ó. Hoje, a Energy, ela não possui nenhuma reputação definida. Mas olha que interessante. Quando um cliente ele busca qualquer tipo de apoio para um serviço ou produto, o que ele mais quer naquele primeiro momento é ser ouvido, né? Ele quer ter a certeza de que a empresa que ele fechou o negócio tá do lado dele, de prontidão para resolver o problema que ele tenha. Porque é muito difícil a gente falar hoje, olha, você vai vender um projeto, não vai ter nenhum problema. Você vai ter um serviço executado, não vai ter nenhum problema. Isso é muito difícil, né? As coisas acontecem, tá? Então, se vocês olharem aqui, no Reclame Aqui da Energy, olha isso. Todas as solicitações respondidas. O que ainda não foi respondido foi resolvido. Nenhuma solicitação em aberto, tá? Nós temos somente 2 páginas aqui de solicitação, correto? E todas respondidas. Eu costumo dizer que isso é marketing positivo para a empresa, correto? Você pode sugerir que esse cliente entre no Reclame Aqui do concorrente e faça a mesma coisa, né? Que ele olhe quais são as solicitações, se essas solicitações elas foram respondidas, se elas foram resolvidas, tá? Eu garanto que hoje 90% das empresas de solar que estão no mercado não tem o mesmo tamanho da Energia, não tem o corpo diretivo que nós temos, não tem a rede de apoio que nós temos, tá? Então, esse é um ponto muito importante para abordar. Eu pedi esse espaço aqui para o Wellington, né, para a gente abordar sobre esses pontos aqui. Por quê? Porque nós temos, nesse período de Black, eu vou até voltar a tela aqui com vocês, vou parar aqui e vou olhar para o rostinho de vocês. Pessoal, nesse período de Black, é leão em cima de leão. Todo mundo tem a sua tabela promocional, todo mundo oferece os seus kits, mas uma coisa que a gente tem que agarrar e segurar é a confiabilidade do produto que nós temos, né? Hoje a WEG, ela é a terceira maior empresa do país, né? É uma potência absurda, né? O Estevão está sempre com a gente aí, passando todos os diferenciais. O Josiel também está sempre falando aí sobre esses diferenciais. É muito difícil cair uma proposta de concorrente na nossa mão com o equipamento que a gente tem e a gente não fechar, e a gente não conseguir mostrar esse diferencial. E tá aí uma prova para vocês de que nós fechamos um projeto essa semana com menor produção, tá? E maior valor. Por quê? A cliente decidiu
pela confiabilidade. A cliente decidiu pela tradição dos equipamentos que nós oferecemos, tá? Então, assim, eu decidi pedir para o Wellington esse espaço, né? Eu fugi um pouco do tema aplicativo, mas eu acho que esse tema, nesse momento, é essencial para que a gente consiga ampliar os fechamentos de negócios, tá? Nós temos aí, nós tivemos um boom de geração de propostas, né, Wellington? Que na última semana, assim, foi quase que equiparou ao último mês todo, né, de geração de propostas, né? Então, assim, às vezes o consultor, às vezes o consultor ele gera a proposta, né? O consultor ele fica com medo de argumentar com o cliente quando ele recebe uma proposta do concorrente mais barata. Mas, gente, não precisa ter medo. Vocês têm aqui uma rede de apoio, vocês têm aqui profissionais que já estão lá no mercado há muitos anos pronto para apoiar vocês e buscar esse fechamento, tá? Não é preço de kit que define a venda. O que define a venda é o valor, é a confiabilidade, são os valores da empresa que a gente passa, tá? E isso a Energia VEG tem de sobra, tá bom? Esse é o meu recado de hoje, pessoal. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Porque eu acho muito importante. E assim, eu tô à disposição full time aqui para poder ajudar vocês com esse tipo de quebra de objeção, tá? Show Orion, de bola, Ariel. Show de bola, muito bom. Parabéns. até aproveitando, pessoal, para falar para vocês, assim, até o sentido da Black, né? A Black ela surgiu nos Estados Unidos muito pelo comércio em si, e aí aproveitando um pouco a fala, é muito isso, assim, nos Estados Unidos ela surgiu lá há mais de 50 anos, justamente para as empresas tirarem aquele estoque, né? Então elas faziam um preço super agressivo de alguns produtos para renovar e começar ali depois do Natal com um estoque novo. Para nós, o sentido da LEC é de levar ainda mais desconto, trazer a oportunidade para quem ficou um ano ali esperando por uma oportunidade de conseguir um desconto maior. E a gente recebe diariamente dois tipos aqui de perguntas. Se a gente pode cobrir o preço de um concorrente, e aí tem alguns casos que as marcas não se equiparam em qualidade, né? Pode, no papel, se acima 25, 50, 200 anos de garantia, mas a solidez de uma empresa que está por trás, isso precisa ser comparado, né? É um ponto super importante para ser avaliado. E a gente percebe que algumas pessoas, na primeira consulta que ela não recebe o desconto, ela já desiste da venda. Ah, não vou conseguir chegar naquele preço. Ela não vai argumentar nada com o cliente, né? Pelo contrário, é a oportunidade de ser ouvido pelo cliente, de falar para ele por que você tem um preço diferenciado, né? Em alguns momentos a gente até brinca que parece que ser um pouco mais caro é vergonhoso, e não é, né? Quem não gostaria de poder chegar numa Ferrari e pagar 8 milhões de reais um veículo e falar, cara, comprei o mais caro, não é vergonhoso ter o mais caro, né? Então esse é um ponto. E o segundo, chove muita mensagem para nós de prints ou de fotos e só fala, eu consigo chegar nesse preço? Não dá, pessoal, para a gente fazer essa avaliação só pelo número. Eu preciso saber o que está ali por trás, qual é o tipo de equipamento, qual que é a geração oferecida, qual que é a região que o cliente está, né? Como vocês sabem, o Brasil é um país gigantesco, né, continental, então cada região tem uma geração diferenciada, existe um dimensionamento específico, né, por isso que no nosso catálogo tem vários produtos, né, então é super importante a gente se adequar a isso, e principalmente aqui o diferencial de quem está nos fornecendo a solução, né? Então, levem essas informações, provoquem os seus clientes a refletirem sobre o que eles estão adquirindo, porque uma vez colocado um sistema solar no telhado dele, ele não vai querer dor de cabeça, ele não vai querer vazamento, ele não vai querer um sistema que não funcione, ele não vai querer pagar uma conta de luz e também um financiamento ou já ter desembolsado um valor sobre isso. Vou falar para vocês e trazer até um caso. Eu cheguei aqui em Cuiabá vai fazer 2 meses e no local que eu tô, o dono me ofertou
a casa falando que tinha um sistema solar, né? Chegou a minha primeira fatura, eu falei assim, olha, mas no nosso contrato está falando aqui que contempla um sistema solar. Ele falou, ah, mas já não funciona há 6 meses. Aí eu falei, mas quanto tempo você instalou? Faz 8 meses, funcionou 2 meses e agora tá. Então, assim, ele está tendo um sobrecusto porque no meu contrato com ele fala que a geração estaria inclusa no valor da locação. Então, levem para os clientes de vocês essas provocações. Ah, por que está mais barato? Olhem no Reclame Aqui, olhem o histórico da empresa. Tem empresa que não tem nem contato, é só o cartãozinho, né? Então não vamos Ô, aceitar Wellington, essas condições sem discutir. ô, Wellington, eu tenho uma sugestão aqui para dar para os consultores que eu faço quando tem essas objeções de preço. Ah, mas o do cliente lá, o do concorrente está mais barato. Eu faço o seguinte, eu não desvalorizo o produto do cliente, da concorrente. Eu falo, faz o seguinte, ao invés de você pedir desconto para mim, vai lá no seu concorrente e pede para ele fazer o mesmo orçamento com os meus materiais, com os kit VEG. Aí você me traz a proposta dele, se tiver maior, eu baixo o preço. Exatamente, José. É Entendeu? isso. Porque assim, eu falo para ele que tem que ser comparado banana com banana, maçã com maçã, não tem como. E o Arion explicou muito bem você comparar o kit VEG com outro produto que é inferior. Então, seguindo o que você falou, viu, Elton? Eu coloco ali uma pulguinha atrás da orelha do cliente, falo, olha, por que será que o outro está mais barato? Então faz o seguinte, vai lá no seu concorrente e ao invés de pedir desconto para mim, pede para ele refazer a proposta dele com o kit VEG. E aí eu duvido que você vai conseguir um preço melhor do que o da Energy. E nesse ponto também, Josiel, o cliente ele já vai se questionar do porquê esse concorrente, né, no caso que ofereceu o valor para ele mais barato, não ofereceu também a opção do VEG, né? Ele vai se questionar por que que você está me oferecendo. Qual que é a diferença desse equipamento em relação a esse? Ele vai questionar o concorrente também. E o concorrente vai ter que falar, né? Então, assim, gente, definam padrão de atendimento. Eu sempre falo isso. Quando você define o padrão de atendimento com esse cliente ele não esquece mais de você, tá? E a gente está aqui para auxiliar vocês nesse sentido, a definir esse padrão, a tirar dúvidas, né? Eu tive uma reunião hoje, inclusive, com o Vinícius de Petrópolis, uma reunião super produtiva. O cliente dele acabou de adquirir uma casa, coisa mais linda, com piscina, sabe? E assim a gente conseguiu mostrar para esse cliente o valor do nosso produto, né? O que ele vai ter a segurança. O cara acabou de comprar a casa, gente. Ele vai colocar um equipamento para 30 anos. Aí você acha que ele vai querer colocar um equipamento que vai durar 6 meses? Né? Então a gente consegue mostrar esses diferenciais e quebrar essa questão de preço, tá? Preço no solar não indica nada. O que indica é valor, robustez do equipamento e eficiência, tá? Contem com a gente aí. Isso aí. É, Sempre e, boas e perguntas para o cliente. outra coisa também, pessoal, eu não vi, eu já consegui desconto aí de um sistema com o nosso CEO, tá? E eu não acreditei, porque realmente na Black, se você trouxer uma proposta que tenha os padrões iguais ali da VEG, o CEO está cobrindo. Então, a hora de você pedir desconto e trazer ali o seu cliente para dentro é agora, porque realmente os preços estão fantásticos, gente. Aproveitem. Maravilha. O Wellington, tem mais alguma coisa, Wellington? Não, só agradecer aí, José. Vamos para os próximos treinamentos. Show de bola. Pessoal, então, quero agradecer aí a presença do Wellington, que está fazendo aí o máximo para estar aqui fora do horário de expediente. O Arion também está fora do horário de expediente, justamente porque nós estamos na Black, estão aqui disponíveis para nos ajudar, tanto com o aplicativo, que foi a aula de hoje, mas colocando-se sempre à disposição para ajudar vocês. Então, o número de telefone deles está lá no grupo. Se tiver dúvida, chame lá no grupo, lá, peçam para tirar dúvida direto com eles, tá bom? Wellington, muito obrigado. Arion, muito obrigado. E antes de Obrigado, encerrar, pessoal. gente, eu só quero falar o seguinte:
Alguém aqui sabe quantas promoções nós temos na Black? O número de promoções? Vamos ver se alguém acerta aí quantas promoções nós temos em números. Wellington, Elivelton 10, não. Márcio Garcia 130. Seria bom, né, Márcio? Também não. 13, não. Não, 8 não. Gente, 20? eu 17 não, 240 não. Gente, vocês não leram as promoções, pessoal. O que que eu quero dizer? Fiquem a 21, não, fiquem atentos às promoções. Nós temos várias promoções e vocês têm que se encaixar em todas. Hoje a Tiara perguntou para mim, José, você não tá focado na viagem para Paris? Eu falei, eu estou focado desde o kit que a gente ganha lá, de camisetas até a viagem para Paris. Eu quero fechar, quero ganhar todas. Então, nós temos exatamente 12 promoções. Vocês podem conferir, abram lá a apresentação, Ô, abram lá José, no grupo, tem lá. Opa, hoje saiu o primeiro VEG Day, né? Hoje a gente e fez a primeira venda de 1.400.000 aqui para o nosso consultor. Então, exatamente, eu já tem falei no gente início ali. levando. Já tem gente levando, já tem gente aí batendo recorde de fechamento de venda no Easy Connect. Gente, tem 12 promoções. Se concentra nas 12, gente. E vamos trazer o máximo de oportunidade para dentro. Hoje a gente falou basicamente do solar, mas nós temos Easy Solar, Easy Connect, baterias, carregadores, esses sistemas da Green Yellow aí, que usina Grid Zero, BES. Gente, foquem em todas, tá? Porque realmente essa promoção está incrível. E tem uma consultora aqui que está me perguntando sobre o plano de marketing. Hoje a gente não abordou esse tema, tá? Mas pode me chamar aqui no privado, que eu vou tirar a tua dúvida sobre um e-mail, qual que paga, qual que não paga, tá bom? Porque hoje o tema da nossa abordagem aqui não foi o plano de carreira, tá bom? Mas pode me chamar aí, se você está no grupo lá, pega meu telefone e a gente vai, eu faço questão de tirar tuas dúvidas aqui no privado, beleza? Então, gente, muito obrigado aí pela presença de todos. Vamos focar aí nesses dias aí das vendas. E terça-feira que vem, nossa live, super live aqui, com a apresentação de oportunidade de negócio para todos os seus clientes e convidados. Beleza? Arion, Wellington, obrigado aí. Boa noite. Deus Obrigado, abençoe pessoal. vocês. Consultores, Obrigado, vão para pessoal. cima e até a próxima aí, galera. Um Abraço. abraço. Parabéns, Até mais, pessoal. parabéns a Tchau. todos. Beijo, Sucesso. dona Mércia. Abração, beijão. Beijo. Tchau, Adiós. tchau. Wellington, obrigado. Parabéns, Mário, pela explicação. Bora, Rafael, vamos para cima. Leonildo, Rudvânia. Você, né? Você que perguntou. Me chama no privado, Rude, que eu vou te ajudar lá, tá bom? Cida! Beijo, Cida. Boa Dudu noite. Maranhão. Do Dudu Opa, Maranhão. É boa 3 vezes noite. do Dudu. Isso aí, vamos para cima, garoto. Vamos Bora. pra cima. Avante. Valeu, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau.